Bom, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, enfermeiro José Roberto, enfermeiro trabalhando hoje aqui na Júpiter Distribuidora como gerente de produtos e atuando muito na parte técnica. Muita gente me conhece de estar junto, acompanhando nos ambulatórios, e a gente sempre bate muito na tecla da necessidade, né, da gente ter uma abordagem holística para o paciente, olhar o paciente como um todo, a gente se preocupar muito com aquilo que ele está apresentando de queixa para nós, e especialmente quando a gente fala, né, de tratamento de feridas, é extremamente importante que a gente, além desse olhar holístico para o paciente, que a gente também tenha um olhar técnico, né, para as condições que a ferida está apresentando para a gente ali, que está nos trazendo como desafio no momento da avaliação. E a gente sempre busca a atualização, a gente sempre busca acompanhar, né, não aquilo que é tendência, mas aquilo que realmente a literatura traz para a gente como referência do que é o melhor para avaliação e tratamento das feridas. E hoje, né, uma grande felicidade, estamos aqui com o grande amigo professor Paulo Alves para bater um papo com a gente em relação àquilo que a gente considera como os preceitos ideais para avaliação e tratamento das feridas, independente da sua etiologia. Então vou passar aqui a vez para o Paulo para ele se apresentar um pouquinho para a gente e a gente tocar aqui esse bate-papo. Olá a todos, obrigado José pelo convite, obrigado à Júpiter, é um gosto enorme estar com vocês e espero que este momento pelo menos possa contribuir para que possamos refletir as nossas práticas e quem sabe implementar novas estratégias no tratamento de feridas. Mais uma vez, é um gosto enorme estar com vocês. Bom, Paulo, aqui na nossa realidade, né, e eu falo da nossa realidade, eu estou falando aqui de São Paulo, mas eu já tive a oportunidade de andar, acho que por todos os cantos do Brasil, e uma coisa que eu noto é que, assim, as dificuldades que nós temos aqui em São Paulo, né, que todos acham, um grande centro talvez não tenha tantas dificuldades, tantos desafios. Na verdade, eu vejo que são os mesmos desafios, né, que nós temos aqui num grande centro, são os mesmos desafios que a gente tem, por exemplo, no interior do país e mesmo aqui no interior do estado. E não precisa ir muito longe, aqui no entorno da cidade de São Paulo, nós temos a grande São Paulo, a gente vê as dificuldades e a realidade de cada município também. Pelo que a gente costuma conversar e a gente vai vendo também, né, aquilo que outros especialistas acabam trazendo, isso não é uma exclusividade nossa, né? Sem dúvida nenhuma. As dificuldades que nós sentimos na prática e as desigualdades existem, se quisermos, em todo o mundo. Em qualquer parte do mundo há sempre maiores facilidades em termos de recursos, maior facilidade em termos de acessos, mas na verdade as dificuldades na área de tratamento de feridas é transversal a qualquer contexto. Do país ou da cidade, mais, se quisermos, com maior densidade populacional ou até mais no litoral, como nós costumamos dizer, menos do que no interior, mas na verdade o que nós fazemos é a pessoa, no seu contexto que tem uma ferida, vai ter um conjunto de problemas, vai ter um conjunto, uma história clínica, que nós temos de ter a tal visão holística que tu falaste. Portanto, aqui, e seria importante que todos entendêssemos isto, que é a dificuldade maior não é não termos os recursos, a dificuldade maior é sabermos utilizar de forma correta os recursos que temos e o conhecimento e de alguma forma mudarmos a nossa atitude para mudarmos as práticas centradas na evidência. Por isso, a dificuldade ou aquilo que vocês estão a fazer, por exemplo, é fazer chegar a informação a um maior número de pessoas para que as permita ter conhecimento para que mudem as suas práticas e isso não difere nem do Brasil, nem de Portugal, nem da Europa, é uma constante infeliz e felizmente igual em todo o mundo. Bom, e aí, para a gente falar de tratamento de feridas, né, como um todo, de forma geral, quando você olha uma ferida, o que te chama mais atenção, o que é a primeira coisa que te chama atenção na ferida e o que te faz ali, o que te direciona na sua escolha de terapêutica? É uma excelente pergunta, José. Eu quando olho para a pessoa, e disseste bem, olhar para a pessoa
e só depois é que eu olho para a ferida local, mas vamos nos centrar naquilo que é localmente a ferida. Eu digo que a ferida é como se fosse um mapa que nos dá informações. Vamos imaginar, cada uma, ou se quisermos, é como se fosse um dicionário, como se fosse aqui diversas línguas que temos, e a ferida fala connosco. Isto é, eu tenho que olhar para a ferida e o que me chama mais a atenção é aquilo que nós denominamos sinais e sintomas, certo? Mas de que imediatamente eu posso chamar a atenção, que é, primeiro eu aprendo com o curativo que lá está. É importante eu perceber que antes de eu levantar a ferida, e eu já disse que falava primeiro com a pessoa, eu vou levantar aquele curativo, e é essencial que eu perceba o que é que aquele curativo fez, há quanto tempo aquele curativo está, e quando eu o removo, eu tenho que aprender com o curativo. Este é o primeiro sinal, é a primeira informação que eu recolho da ferida, porque esta é vital para a minha tomada de decisão a seguir. Eu perceber se aquele curativo com as propriedades que foram escolhidas, e não fazê-lo de uma forma crítica, mas fazer de uma forma de aquisição de informação, isto é, o que é que o curativo, tem para me dizer. E não jogar fora ou colocar no lixo, como vocês dizem, mas aprender com ele. Este é o primeiro passo, independentemente do curativo que eu tenho. E não fazer logo um juízo de que foi o curativo que não funcionou. Esta é a primeira situação. Depois, eu vou avaliar a ferida. E avaliar a ferida, há um conjunto, e está descrito na literatura, há um conjunto de informações que são muito importantes, que é qual é a dimensão que a ferida tem e a profundidade. Isso vai-me dar informação de imediato, que profundidade, que tecidos são atingidos, qual é o local que a lesão tem. Isto vai ser muito importante para eu depois decidir. E a partir do momento que eu começo a recolher esta informação, eu tenho que conjugá-la com outras informações ao lado, que é a forma da ferida, os bordos, a pele circundante, a temperatura, o tipo de exudado que tem, o tipo de tecido. Parece muita coisa, mas isto é que é a base da avaliação da ferida. Porque eu, antes de tomar uma decisão depois, claro que vou limpar e vamos falar disto a seguir, eu vou ter que efetivamente perceber se o diagnóstico diferencial que foi dado àquela ferida é compatível com aquilo que eu observo. Porque só a partir daí é que eu vou poder tomar uma decisão informada. E quando eu digo avaliar a ferida, saber as características do exudado, saber se quando eu levanto o curativo eu tenho odor, saber se os meus bordos estão macerados, são um conjunto de barreiras, vamos lhe chamar assim, que se eu não as controlar, por muito bom que seja o curativo que eu vou usar a seguir, eu não vou conseguir controlar. E por isso, numa primeira fase, se calharmos de conversa, será mesmo isto, são estas as características essenciais e tentar perceber, e perdoa-me a analogia, o que é que a ferida tem para me dizer. Nós falamos com a pessoa, mas tentar perceber que conjunto de informações é que a ferida tem para falar comigo, em diversas línguas, que eu já disse, a temperatura, aquilo que eu disse, todo o conjunto de sinais, para depois eu tomar uma decisão. Perfeito. E eu não sei se você concorda comigo ou não, mas eu tenho comigo que depois que nós avançamos, né, conversamos com o paciente, olhamos o paciente como um todo, e quando a gente chega ali realmente na avaliação da lesão, para mim é extremamente importante o processo de limpeza. E de uma forma geral eu bato muito nessa tecla, e quem me conhece sabe, né? Olha, eu falo sempre, quando você for abrir, né, um frasco de soro, por exemplo, para fazer irrigação, fazer a limpeza da ferida, você já abriu o frasco de soro, consuma esse frasco todo, irrigue, né, a ferida com soro em abundância. E claro, também tem o preparo do leito da ferida. E para você, Paulo, como é esse aspecto de limpeza da ferida? Eu não podia estar mais de acordo contigo, certo? Para mim, claramente, a limpeza da ferida é, por si, se calhar, o procedimento mais importante que nós temos. Uma má preparação do leito da ferida, uma má limpeza da ferida é sinónimo de insucesso. Portanto, quando falas no exemplo de irrigar, lavar a ferida, como deste o exemplo de utilizar o soro fisiológico para lavar, não há nenhum estudo, hoje na literatura existe um estudo que fala mais ou menos 100 ml por centímetro quadrado que eu possa ter na ferida, é o único estudo que existe no mundo, mas a literatura não nos sustenta na quantidade de fluido que eu devo utilizar para irrigar, independentemente do fluido. Estamos aqui a falar, e a literatura defende aqui a situação da solução fisiológica, a primeira base de irrigação,
em muitos locais discute-se a água, ou seja, é importante perceber que em determinados contextos é complexo utilizar a água da torneira e depois, entretanto, podermos falar de soluções de limpeza hoje que já temos otimizadas. Mas nesta parte aqui central, eu costumo dizer isto e gostava de confidenciar convosco, que é: ninguém toma banho com 2 gotas de soro ou com 10 ml de soro fisiológico. Portanto, o sinónimo é, quando nós tomamos banho, quando nós queremos limpar, quando nós queremos irrigar, nós temos que lavar com abundância. E lavar com abundância é irrigar, não é propriamente pegar numa pequena solução, e pegando nas tuas palavras, se eu abro uma solução de soro que tem 100 ml, gastem os 100 ml e, se for necessário, gastem mais 100 ml, não importa. A importância é, o momento da irrigação da limpeza tem uma função claramente associada de mecânica para que possa limpar os detritos, os restos, os corpos estranhos, algo que tenha ficado até do curativo anterior, e eu tenho que limpar com eficácia. Até eu garantir que aquela ferida está bem lavada, e perdoe-me usar aqui o lavada, mas bem irrigada, bem lavada, o meu próximo passo, seja ele qual for, não vai ter sucesso, porque a ferida não está preparada para eu continuar no procedimento. Por isso eu não podia estar mais de acordo contigo que essa é a fase fundamental na preparação do leito da ferida. Muito bom. Ô Paulo, eu tenho tido excelentes experiências com o GranuDace, e desde que ele chegou aqui no Brasil, eu sempre tenho a fala, né, de que a gente precisa ter experiência com o material para poder falar dele, né? Hoje, depois de um bom tempo utilizando o produto, eu posso falar assim com segurança que é um material que atende muito na questão do que a gente chama, né, de limpar a lesão, né, preparar o leito e fazer a parte de sanitização mesmo da ferida, né? O início do processo de desinfecção. Qual é a sua experiência? Eu sei que você utiliza o GranuDace também, né? Verdade. Eu acho que o importante aqui, e José, permite-me só voltar um bocadinho atrás na limpeza. Atenção, que quando nós falamos de limpeza e depois falar da irrigação com ácido hipocloroso, com o GranuDace, era importante nós percebermos que nós não lavamos só o leito da ferida. Convém reforçar isto. Toda a área perilesional, de 4 cm até 20 cm, a área mais extensa à volta da lesão, é importante que seja limpa, porque pode haver aqui uma migração, uma infecção cruzada associada de organismos oportunistas que estejam na pele circundante que podem contaminar. Eu há bocado não disse isto, e tu falaste bem naquele sentido de lavar. E até acrescentando um pouco mais, né, a gente tem uma dificuldade porque quando o paciente vem para a gente faz o curativo, a gente prepara ali a lesão, faz o curativo e manda esse paciente para casa e fala o que para ele? Olha, não pode molhar na hora do banho. Claro. Então ele não consegue limpar aquela região, aquele local todo, né? Ele vai proteger na hora do banho. Então é importante que a gente faça essa limpeza, né, bem exacerbada, bem feita quando o paciente volta para a gente. É isso mesmo, não podemos estar mais de acordo. É determinante que se perceba que a limpeza não é só no leito da ferida. Voltando à utilização do ácido hipocloroso, neste caso, perceber que a capacidade que nós temos de utilizar uma solução muito similar ao fisiológico dá-nos uma segurança muito grande ao nível da citotoxicidade, ao nível da garantia de que nós vamos ter realmente um meio limpo. E queria salientar aqui 3 pontos que têm sido a minha experiência. E nós, quando falamos da utilização de soluções de limpeza, é importante que não se confunda, não estamos a falar de biocidas, não estamos a falar de que isso não está indicado. As pessoas confundem muito, existem outros antissépticos que devem ser utilizados em determinadas condições, mas o importante é, ao falarmos da minha experiência, por exemplo, com o GranuDace, tem a ver com um controlo enorme que eu tenho visto, por exemplo, do odor. Isso tem resultado, efetivamente, com muito sucesso em situações em que nós percebemos que conseguimos controlar a carga microbiana e o odor desaparece. Isto é determinante, até aquela informação que eu dizia quando eu avaliei a ferida. O colega que faz um tratamento, que utilizou esta solução e que depois vai fazer a próxima e vê que o odor diminui em relação à outra, isto vai ser determinante na minha continuidade ou não da limpeza e dessa efetividade. Outro dado muito importante, e tem que ser claro nisto, há uma redução efetiva e que conseguimos visualizar bem, por exemplo, na redução do processo inflamatório, aquela exacerbação, em muitas vezes com dermatites associadas à incontinência, aquela limpeza, em 24, 48 horas nós conseguimos ver que há uma redução do processo inflamatório, o que me dá também muita segurança no produto. Mas tem um terceiro ponto que para mim é essencial, quando eu comparo muitas vezes com outras soluções, e eu aqui sem falarmos de outras soluções, porque não é o propósito aqui, mas perceber, por exemplo,
eu não tenho referência de dor sentida pelo doente. E isto efetivamente dá uma segurança, por exemplo, a poder utilizar isto, quer nos mais jovens, quer nos mais idosos. Pontualmente, não é a minha experiência, eu não tive experiência nenhuma ainda com dor, sentir dor, enquanto com outras soluções, periodicamente, isto é, em algumas situações, há referência de dor. Aqui, a referência à dor na limpeza é nula, o que me dá uma segurança muito grande, porque acima de tudo nós temos que envolver o doente tem que confiar, e se uma solução dói, é uma informação muito clara que alguma coisa não está bem. A história, e perdoem-me dizer, no velho português europeu, aquela história que nós dizemos que o que arde cura e o que aperta segura, não faz sentido. Não temos que fazer sofrer os doentes, temos é que de alguma forma dar-lhes conforto, mas garantir a eficácia clínica, o índice terapêutico que é capaz de garantir com qualidade que eu limpei ou que irriguei, que lavei bem aquela ferida. Isso é determinante, quer pré, quer pós o procedimento, isso é muito importante. Paulo, a gente está aqui discutindo um pouquinho, se a gente analisar, se a gente for fazer uma analogia, a gente está falando de uma jornada da avaliação e tratamento da ferida, né? Então a gente iniciou falando um pouquinho, né, o que a gente faz quando a gente olha para a lesão, o que a gente olha para o paciente, a gente passou agora para o processo de limpeza, e aí eu gostaria de conversar com você um pouquinho, perguntar, saber um pouquinho de você, duas coisas que estão muito linkadas, que é a condição de produção de exudato na lesão e também o processo de infecção, porque muitas vezes o processo de infecção ele exacerba processos inflamatórios, a gente sabe que vai aumentar essa quantidade de exudação no leito da ferida. E aí, para a gente começar falando de uma forma geral, gestão de umidade é um problema para você, Paulo? Tremendo. É dos problemas mais complexos que temos, e tu falaste em dois conceitos que eu gostava de separar. Um é o exudato que eu posso ter associado a uma infecção, e aqui nós já falamos da limpeza, muitas vezes a carga microbiana que está associada ao tipo de tecido obriga-nos a fazer o desbridamento, e nós já passamos este processo, estamos aqui a olhar e perceber porque é que eu tenho aquele excesso de exudato. E é importante perceber que esta gestão da umidade que tu falas tem que ser vista em dois prismas muito claros, duas vertentes. Uma é o déficit de umidade e outra é o excesso de umidade, porque ambos são maus. E se vocês olharem para a grande parte das escalas que nós temos de avaliação da cicatrização, eles penalizam, e perdoem-me aqui entre aspas, eles contabilizam um movimento prejudicial, um ato prejudicial, tanto o déficit, isto é, uma ferida seca é tão má como uma ferida com excesso de umidade. Este é o primeiro conceito que eu gostava que as pessoas tenham que perceber, porque há um momento em que eu vou gerir o exudado, mas tenho que manter o meio úmido. Eu, se usar um curativo que vai de alguma forma absorver em demasia, que me deixa o leito da ferida seca, eu não estou fazendo uma boa gestão do exudado. Eu estou preocupado em controlar a maceração dos bordos, mas não estou preocupado se ela me mantém o leito úmido. Isto é importante. Da mesma forma que se eu tenho uma ferida extremamente seca, certo? Se eu não lhe dou umidade, se lhe continuo a colocar um curativo que vai absorver ou que não lhe vai dar um meio úmido, a ferida não vai cicatrizar. Portanto, este era o primeiro conceito que era importante perceber. A gestão da umidade, tanto dá para a déficit como para o excesso. Mas se me perguntares qual é o meu problema centra-se no excesso de umidade, não é propriamente na ferida seca. A grande parte dos nossos problemas tem a ver exatamente com o excesso de umidade. Isto porquê? Por dois fatores muito importantes. Primeiro, eu tenho que saber aquilo que perguntavas no início. Eu tenho que saber que informação é que o exudado me dá, que cor é que ele tem, qual é a viscosidade, certo? Até porque, se eu quero fazer uma gestão do exudado, eu tenho que perceber como é que eu vou controlá-lo, mas acima de tudo eu tenho que perceber qual é a causa. Porque é que eu estou a ter, por exemplo, um exudado tão espesso? Será porque tenho carga microbiana aumentada e aí a relação com a infecção? Será que é porque eu tenho esfacelo no leito da ferida? Será que eu tenho também lá uma carga microbiana associada não à infecção, mas sim ao tecido desvitalizado, ao esfacelo que eu tenho no leito da ferida, que tenho que remover primeiro, e de imediato eu vejo o quê? Que não é o curativo, mas sim que eu preparei corretamente o leito da ferida. Portanto, isto é determinante. A gestão do exudado, e esta é a chave, é mantermos o equilíbrio no leito da ferida. E é importante percebermos que há aqui um conceito associado à fisiologia ou à fisiopatologia,
que é o excesso de metaloproteinases que estão no leito da ferida quando o exudado é aumentado e causam um desequilíbrio. Portanto, eu acabo por não ter um equilíbrio. O que é que eu vou fazer com o curativo, muitas vezes? É absorver e reter este ambiente em excesso. Agora, perdoem-me dizer isto, José, que é importante, sempre que eu tenho excesso de exudado, que eu faça uma proteção da pele circundante. Porque independentemente do curativo que eu vou aplicar a seguir, nós confiamos no material, mas podemos, e perdoemos isto, não é não confiar na pessoa, é nós não confiamos no comportamento que pode advir em casa, o andar, o não descansar, o estar sempre, por exemplo, se a lesão for no membro inferior, há sempre o risco de descida da gravidade. Portanto, é muito importante que eu olhe para o exudado e consiga perceber o que é que ele me informa. E repetindo, a cor, a consistência, a constituição, vai ser muito importante para eu decidir a causa primeiro, ou para tentar aprender a causa e depois para decidir qual é o plano terapêutico. E perdoe-me dizer isto, nós não selecionamos curativos. Nós decidimos um plano terapêutico e dentro do plano terapêutico, uma das partes é o curativo. Portanto, aquilo que nós temos estado a conversar desde observar a ferida, fazer uma avaliação, fazer uma limpeza, desbridar, gestão do exudado, isto é tudo parte do plano. O curativo vem mais para o fim. Perfeito. E quando a gente fala do processo de infecção, Paulo, hoje que eu vejo, né, que é um grande desafio a gente conseguir fazer a gestão, né, da flora bacteriana no leito da ferida. Muitas vezes, né, mesmo a gente tendo materiais que garantam para a gente que a gente tem uma boa eficácia, que a gente tem um grande efeito bactericida ali no leito da ferida, a gente ainda vê dificuldades, né? Aí, a partir do momento que a gente consegue contornar esse problema, eu vejo que há insegurança, muitas vezes, dos profissionais de sair da utilização desse antimicrobiano, né? E ele partir para a apresentação natural do produto, do mesmo produto, né? Você concorda com isso? Você observa essa dificuldade também no campo? A pessoa ficar dependente ali do antibacteriano e não conseguir migrar? Eu concordo novamente contigo. Eu acho que o grande problema aqui tem a ver com a insegurança na tomada de decisão. E esta insegurança que aparece, o excesso de zelo, isto tem muito a ver com as equipas de saúde. As equipas de saúde usam sempre uma intervenção protetora, muitas vezes em excesso, preferem pecar em excesso do que em déficit, mas é importante nós termos a certeza daquilo que vamos tomar, e eu agora vou partir como exemplo, se quisermos, da prata, vamos falar disto aqui, mas pegar aqui num dado muito importante. Primeiro, se fosse um assunto fácil, nós não estávamos aqui, José. Identificar que há uma infecção, quando falamos, por exemplo, de ferida crónica, é muito complexo, porque a inflamação, tudo o que são sinais e sintomas da infecção, são os mesmos sinais e sintomas da inflamação. E aqui a primeira barra, isto é, eu tenho um processo pró-inflamatório persistente, isto é, inflamação contínua numa ferida crónica, que muitas vezes é confundida com infecção. E aqui nós temos que desmistificar, vamos olhar bem para o leito da ferida, vamos tentar perceber qual é o comportamento. E por excesso de zelo, muitas vezes o que é que utilizamos? Em excesso, utilizamos sempre materiais com antimicrobianos. Eu dou o exemplo da prata, encontramos em muitas situações doentes a utilizarem, neste caso não é doentes, estamos a dizer colegas, que prescrevem, que indicam a utilização de materiais, por exemplo, com prata. E digo a prata pela toxicidade, por ainda haver aqui um déficit de estudos que nos mostram que a prata deve ser utilizada durante 15 dias e depois, se os sinais desapareceram, nós conseguimos remover e utilizar até o mesmo produto sem a prata, e conseguimos ter a mesma eficácia, até porque a nível de custo é muito maior o custo com prata do que sem prata e temos o mesmo produto, mas acima de tudo perceber que há uma determinada resposta e que eu não identifico sinais inflamatórios, isto é, a ferida não continua a ter mais exudato, a ferida não aumentou a temperatura, a ferida está a ter uma evolução, uma progressão, tem uma redução da área. Olhar para estes sinais que era de avaliar a ferida e perceber que não há necessidade de continuar com antimicrobiano. Eu posso continuar, se estou a ter sucesso com polivinil de álcool, estou a ter sucesso com uma espuma, se estou a ter sucesso não preciso de adicionar esse antimicrobiano. E eu digo da prata porque eu encontro doentes com 2 meses a utilizarem prata. Agora reparem quanto é que é o risco sob o ponto de vista de toxicidade para o utente e quanto é que é o custo
que é o erário público, somos nós que pagamos isto tudo. Portanto, não podemos esquecer que cada vez que eu dou uma indicação desnecessária da utilização com prata, eu estou a gastar dinheiro de todos nós, quando não justifica. E acima de tudo, posso não estar a trazer benefício ao utente. E isto é muito claro. E para terminar a dizer isto, o que eu peço é importante haver treino claro de identificação de infecção. E quando eu digo isto, atenção que estamos a falar de antimicrobianos, eu encontro muitos locais em que utilizam antibióticos tópicos. Não está indicado no leito da ferida. Não está indicado. Utilizamos muitas vezes, e aqui falamos daquilo que é o limite da toxicidade para a estrutura, neste momento celular, mas eu vou para outro campo, que é aquilo que nós falamos na Europa, e acho que vocês aqui também, que é o stewardship, que é resistências, não é? Nós estamos muitas vezes a utilizar, neste caso, antibióticos, eu não estou a falar aqui dos antimicrobianos, mas que são extremamente importantes, porque usam de forma desnecessária e vamos causar resistência e vamos ter complicações no futuro. E como é que é possível que micro-organismos tão pequeninos, e nós tivemos o Covid há bem pouco tempo, como é que eles dão cabo de nós? Portanto, não vamos nós alimentá-los para que eles se munam de maiores resistências para destruir o ser humano. Na verdade, eles não estão lá para nos destruir, mas coexistem connosco, mas são muito mais inteligentes que nós e vivem numa sinergia muito maior. Portanto, nós não podemos facilitar, temos que cortar com esta relação. Por isso, aquilo que diz é olharmos para a infecção, olharmos para os produtos, por ser eu só vou utilizar antimicrobianos quando eu realmente suspeito que tenho ali uma infecção. E este suspeito não é não confio que já não tenho. Se eu estou a ter uma boa evolução, eu devo suspender aquele antimicrobiano. Se acontecer no futuro mais alguma evolução, eu posso voltar. Não digo que me separe para sempre, mas sim, teremos que avaliar quando realmente precisamos de um antimicrobiano. Da jornada da avaliação da ferida do paciente e da escolha terapêutica, abordamos, acho que os pontos mais essenciais, mas tem assim alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Foi difícil, José. Não foi nada combinado. Eu acho que o mais importante é nós temos que, enquanto profissionais de saúde, saber que existem evidências. E nós devemos olhar para a evidência e implementá-la na nossa prática clínica. Mas nós coexistimos com a nossa experiência. Vamos juntar estas duas, a evidência com a experiência, e vamos melhorar efetivamente os cuidados que prestamos. Temos é que nos deixar de ser, como eu digo, inseguros naquilo que fazemos. Mas a insegurança só desaparece quando eu tenho noção que tenho o conhecimento necessário. E acima de tudo, quando eu tomo decisões, as decisões têm que ser fundamentadas na evidência que existe, não só na minha experiência. Por isso, a junção das duas, a informação que eu queria, ou se quisermos a mensagem é: nós podemos não conseguir mudar o mundo, mas no dia a dia nós mudamos a vida das pessoas. Se o fizermos com conhecimento, com segurança e com atitude, nós vamos dar muito melhores, ou vamos prestar muito melhores cuidados à sociedade. Perfeito, Paulo. Agradecer mais uma vez esse bate-papo aqui conosco e torcer para ter uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Foi um gosto.